Oi, gente! Estamos aqui novamente para falar sobre viagens com duas pessoas muito especiais. Uma delas é o Cadu Rocha, da Dávila Arquitetura. Eu sempre falo lá na agência que quando eu vou para Dávila é uma aula de arquitetura. Toda reunião de pauta, né, Cadu? A gente fica horas conversando e as ideias fluem, é sensacional. Uma empresa que eu respeito muito e muitos arquitetos respeitam também, né? Ao lado de Cadu temos Guta, Maria Augusta, Zucchim. Maria Augusta tem a Quality, quantos anos? 37 anos. Só 37 anos, né? Comecei bem criancinha. E nós três temos em comum o prazer da viagem, né? Verdade. Todos nós gostamos. Eu falo que não é nem prazer, é paixão, não é? É paixão, né? É paixão. Então vamos começar o seguinte, como é que vocês se programam, Cadu? Você fala assim, termina uma viagem, começa a outra? Ou você já tem um roteiro assim, de todas as viagens que você quer fazer e vai fazendo, cortando aquelas que vai, check. Olha, eu estava até pensando nisso outro dia. Acho que, pelo menos para mim, né, esses desejos de viagem vão transformando com o tempo, né? Acho que é muito reflexo do momento que você está vivendo. Então, num dado momento da sua vida, né, você tem ali esse panorama que você quer cumprir. Mas assim, respondendo a sua pergunta, assim, nesse dado momento, eu estou num momento bem de planejamento mesmo. Eu gosto muito de planejar as viagens. Já teve momentos diferentes. Já planejou? Exatamente, assim, como tem um grande planejamento macro, aí quando eu estou aproveitando uma viagem, já vou tendo umas pinceladas ali, umas vontades, né, para a próxima. E você? Eu também. Eu acho que eu já volto uma viagem, sempre eu volto com o dinheiro e falo, esse aqui já é para começar a outra. Ótimo. E independente de estar com a intenção ou não de viajar, uma coisa que eu gosto de pesquisar sobre viagem. Então eu estou sempre, meu marido fala, mas o que você está olhando aí? Eu vejo um hotel legal, eu começo a pesquisar o hotel, começo a pesquisar o lugar. E eu gosto de viajar já bem íntimo do lugar, conhecer antes, estudar antes, eu gosto de estudar, gosto de preparar. E independente disso, as viagens quase que não são assim, são preparadas, mas elas são meio surpresas, porque nem sempre a gente consegue fazer na hora que a gente gostaria uma coisa que a gente planejou. Então, agora a gente está planejando uma breve para a Suíça, que é até com um grupo de arquitetos, decoradores, mas já apareceu sem querer uma para agosto, que não era o lugar que eu queria ir, mas é um casamento, então... E você vai para onde? Vou para Califórnia de novo, porque eu acabei de chegar da Califórnia, era o último lugar da minha próxima viagem e acontecer que vai ser lá de novo. Então eu já estou estudando para ir para um outro lugar, para conhecer lugares novos, regiões novas, para não ter que repetir. E também eu acho que cada vez que você vai, você também olha com olhos diferentes. Então cada vez o lugar, ele te toca de uma forma diferente também, né? Porque você está diferente. Exatamente. Eu acho que não deu para mudar tanto, que só tem 3 meses. Enfim, vamos tentar. Mas qual o perrengue, assim, porque toda viagem dá um perrenguinho, né? Assim, uns maiores, outros menores, mas qual foi aquele que você falou assim, Cadu? Nossa, puta merda, por que aconteceu isso? Olha, o que eu me lembro assim, imediatamente foi quando eu perdi uma conexão. Era uma conexão internacional. E como eu gosto de planejar bem a viagem antes, assim, a ideia é aproveitar bastante. Acho que não sei se a grana é curta, o tempo é curto, soma tudo isso também, a gente tem que aproveitar. A aflição e a ansiedade, eu acho que a ansiedade que é grande, não é? É isso aí. Então eu gosto de ter bem planejado, é meio contado assim o tempo, né? E aí a gente perdeu uma conexão, nossa, foi muito frustrante. Mas assim... Como foi frustrante, mais até foi a falta de receptividade do pessoal da operadora, o pessoal lá da companhia aérea, que foi isso que foi meio decepcionante, sabe? Você tem, quando você viaja, você tem aquela, né, você tá assim, aberta, estou viajando, mas estou para relaxar, né? Exatamente. Você não conta com essas coisas, você conta ser bem tratado e tudo. Aí a gente não foi muito bem tratado. Mas ok, como hoje a gente está no momento tecnológico, né? Pelo celular a gente se vira, remarca, reprograma. Enfim, no final deu certo, pode dizer até que foi mais interessante. A conexão que a gente fez, a gente acabou tendo que virar a noite em Guarulhos, que era um lugar que a gente, assim, eu não esperava, com todo respeito a Guarulhos, mas assim, não era o seu roteiro. Não fazia parte do meu roteiro. Qual era o roteiro final?
Não, nessa época, eu não lembro, era uma das viagens para os Estados Unidos, se eu não me engano, era para New England, para a região da New England, se eu não me engano. E aí, assim, acabou, mas foi muito legal, porque uma coisa importante das viagens são as companhias, as pessoas, né? Verdade. E com as mesmas companhias, mas num cenário diferente, a curtição foi quase que a mesma. Assim, a gente descobriu Guarulhos, uma coisa que a gente não esperava, um pouco dentro disso que você falou, né? Essas surpresas às vezes te surpreendem. Verdade. Né? E você, Guta? Eu já fui assaltada em Praga. Realmente foi uma experiência péssima. Sério? E eu percebi, na verdade, eu percebi depois, eu nem tinha visto que eu tinha sido assaltada. Então foi uma coisa super desagradável, era uma viagem mais longa um pouquinho, que tinha uma parte que não era euro, então eu estava com um dinheiro na bolsa, foi ruim. Mas eu fiz muita força, eu falei assim, isso não vai atrapalhar a minha viagem, não vai mudar alguma coisinha. Então, por exemplo, um cafezinho eu não tomava, porque eu não ia gastar, porque não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada. Não tinha nada. Então eu falei, então eu tenho que me planejar, eu pedi um cartão emprestado de uma pessoa que estava comigo e eu me viajei dentro daquilo e realmente não me atrapalhou. Lamento, porque a gente fica, é uma agressão. Mas, pra falar a verdade, lógico que foi muito ruim, mas não atrapalhou a viagem, não atrapalhou. Eu falei, não vai me atrapalhar a viagem, isso de jeito nenhum. Porque a gente que faz, exatamente, isso, né? Que se vai ser bom ou ruim, é a nossa cabeça, a nossa mente, né? E o melhor, então, Guta? O melhor é difícil falar. Todas as viagens têm umas coisas, eu gosto muito e eu acho, fico, isso que você está falando do tempo, de atrapalhar, eu acho que eu tenho uma ansiedade de conhecer as coisas. Por exemplo, eu acordo todos os dias sozinho, viajo, eu ponho despertador. Porque eu tenho horror, eu fico apavorada de perder a hora e acordar 10 horas da manhã. Eu não tenho esse raciocínio que você está pagando em dólar, eu não penso isso. Entendi. Eu penso que eu tenho que aproveitar o lugar mesmo, entendeu? Eu viajo sempre com meu marido e ele, depois do almoço, como ele gosta de beber na hora do almoço, ele vai dar uma descansadinha no hotel. E eu falei, eu não vou. Ele falou, pra onde? Eu falei, vou pra rua. Eu gosto de rodar, gosto de andar na rua, mesmo sem, entendeu? Então eu gosto de aproveitar muito, muito. Então eu tenho bons casos, boas experiências. Acho que é difícil até lembrar uma. Todas as viagens têm uma coisa muito boa. Se bem que é, nem eu sei, Cadu. Acho que é a mesma coisa, assim, é difícil recapitular. Talvez um lugar, né? Um lugar que foi meio assim, sem querer querendo. Porque, na verdade, a história da viagem começou assim, vou na Disney, né? Aí, mas eu falei, não quero só ir na Disney. Assim, com todo respeito também. Acho que é uma viagem fantástica, assim, já voltei lá, é maravilhosa e tal. Mas eu queria conhecer um pouco mais do país, assim, né? Não ficar bem no circuito turístico. E aí eu tinha visto um documentário, gostei do pano de fundo do documentário na televisão, que era uma cidade lá da Carolina do Sul, que é Charleston, como a gente fala aqui. Aí eu falei, bom, eu tenho que ligar Charleston a Orlando, né? Pra ir na Disney, uma viagem de carro. Aí joguei o homenzinho do Google lá, né, do Google Maps lá no meio do caminho, tipo uma parada estratégica, e caiu numa cidade que eu achei lá, que sinceramente eu não conhecia nada sobre ela. Mas foi pra mim na hora que eu joguei o homenzinho já me fascinou, e quando eu fui lá então fisicamente, aí realmente eu fiquei duplamente surpreendido e apaixonei pela cidade, que é Savannah, na Geórgia. O que te fascinou lá? Olha, eu não sei, é tanta coisa, mas assim, puxando a sardinha para nossa brasa, que a gente é arquiteto, urbanista, né? O urbanismo de Savannah, das cidades que eu já fui, é uma coisa única. Assim, a cidade tem 30 praças na área central, né? E isso foi definido desde a fundação lá, né, há muitos e muitos anos atrás. Então ela é uma cidade muito verde, muito tranquila, porque o trânsito não tem grandes vias atravessando, o pessoal tem que ficar dando voltinha pelas praças, né? E enormes carvalhos centenários. Então é uma cidade, mesmo nos Estados Unidos, ela é única, acho que talvez no mundo ela seja única. Acho que a ambiência, né, lógico, aí tem vários outros ingredientes, o pessoal do sul é muito bacana, lá do sul deles, né, é muito bacana, muito amável, comida é legal, enfim, a história, mas acho que o urbanismo é muito marcante. Vocês viajam muito pelo Brasil? Não. Engraçado isso, né? Não, eu não acho engraçado, eu tenho uma razão para não viajar. Eu acho que o Brasil, ele é muito mal explorado no nosso turismo. A gente explora muito mal o nosso turismo e valoriza muito pouco o nosso turismo. Porque se você vai para Bahia, por exemplo, eu estou doido para conhecer o hotel que o Davi Guerra fez um projeto. Aí eu olhei em janeiro.
uma diária está custando R$2.000. É $500, eu fico num hotel maravilhoso em Paris. Então eu acho assim, um despropósito. Lógico que tem belezas naturais maravilhosas e tem muita coisa para oferecer, mas eu acho assim um valor uma loucura. E por que entendeu? é caro, Então eu assim, né? agora, de um tempo para cá, eu vou muito ao Rio de carro. Eu gosto muito de viajar de carro. E eu tenho cada vez parado num lugar. Há pouco tempo eu fui para um hotel Tacamana, você que é arquiteta, é uma arquitetura maravilhosa, vale a pena conhecer. É em Itaipava, mas é dentro, não é na cidade, é um lugar maravilhoso. Mas depois que eu fui por uma casa que a gente resolveu meio assim, sem planejar muito, eu pensei, falei, gente, mas que hotel caro, entendeu? Lógico que ele oferece muita coisa, ele oferece um conforto, mas é um lugar que você vai para lá para curtir a natureza. Então não tem razão de custar tanto aquele serviço que eles estão oferecendo. Eu concordo então eu com acho você, uma pena, entendeu? Todas as vezes que eu faço planos de viajar aqui, eu falo, por um pouquinho mais, eu vou um pouco mais longe, entendeu? Eu acho muito caro, eu acho o nosso turismo caríssimo. Estranho. A nossa passagem aérea interna é caríssima, né? Então, é uma pena. E você, Cadu? Eu já viajei um bocado, assim. Mas eu conheço bem. Eu conheço até o Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, de carro. De carro. Então eu conheço tudo. Legal. E de carro é diferente, né? Quando realmente você viaja de carro é diferente. Assim, eu já viajei muito, igual eu falei, dependendo da época da vida, a sua demanda por viagem é diferente. Ou você é demandado a viajar também por razões diferentes, né? Ou por trabalho, pelo que seja. Então, assim, já teve época que eu já rodei muito pelo Centro-Oeste, né? Conheci todos os estados e um pouquinho do Norte, enfim, Sudeste, já fui em vários lugares. Mas eu concordo, né, com ela que é um pouco caro viajar no Brasil. E na questão de rodar na estrada, assim, não tem comparação, né? Tipo, Estados Unidos, por exemplo, é outra história, assim, questão de segurança, né? Segurança, principalmente segurança. Da estrada e sua. Estrada e sua, né? Ao parar duas, em qualquer lugar. Exatamente. Não é que lá não tenha problema, a gente sabe que tem, né? Isso também não vamos fantasiar que não, né? Tipo, você foi na Europa e sofreu uma violência lá, a gente pode dizer, a gente conhece casos, mas não é o normal, né? Aqui é meio que o normal, infelizmente. Aqui então, você fica armada e lá você consegue relaxar. Exatamente. E acho que esse é um dos propósitos da viagem, né? É você fugir um pouquinho daquilo que te aflige, aquilo que te consome no dia a dia. E essa questão da violência, dos preços, é o que nos consome no dia a dia. Então, quando a gente quer viajar, acho que você quer sair um pouco fora disso. É uma pena, né? É uma pena. Não, tem lugares maravilhosos, né? Como ela falou, assim, indubitavelmente. Sim. Você sabe que há 8 anos atrás eu fui a Portugal. E eu estava voltando da Suíça. Com meus filhos, a gente ia de esquiar, estava voltando da Suíça e paramos em Lisboa, no auge daquela crise que estava na Europa toda. E eu cheguei e falei para minha mãe, nossa, mas detestei Lisboa. Na verdade, detestei, assim, foi até exagero, porque eu tinha ficado 2 dias, não deu nem para conhecer nada. E ela falou comigo assim, não repita essa ignorância, porque ela adorava Portugal. E eu voltei há 2 anos atrás e Portugal está transformado. Portugal está recebendo os turistas como, assim, de bandeja, te oferecendo o melhor de qualidade, de serviço, eles são disponíveis para tudo, você sente seguro, entendeu? Então eu fiquei assim encantada, eu fiz uma viagem de 22 dias de Lisboa ao Porto. É muito pouca distância para tanto tempo, mas não teve um lugar que a gente assim não lembre de ser muito bem tratado. Eles adoram o Brasil. Muito bem tratado, Essa muito é bem tratado. tratado. Também. A gente sente que está em casa. Né? Ô, gente, eu quero finalizar esse vídeo perguntando para você o seguinte, qual que é a importância, Cadu, para você, que é um dos escritórios mais respeitados em Belo Horizonte, e a gente tem aqui como exemplo para nós, né, das viagens para a arquitetura, urbanismo, o que você acha que você deve falar para os arquitetos que estão nos assistindo? Olha, eu até já dei um exemplo aqui, citei, né, como que a viagem pode ser transformadora, né? Acho que um dos objetivos da viagem é também, eu falei em fugir um pouquinho, né, do dia a dia, mas você sair um pouco de você mesmo, né? Eu acho que até a gente se enche um pouco da gente mesmo, daquilo que a gente já sabe. E a cidade, as viagens, elas permitem que você realmente, é meio chavão isso, mas assim, conheça coisas novas e se surpreenda. Mesmo que você se programe muito, o tempo todo você vai estar vendo coisas novas e diferentes. Então, para a arquitetura,
Evidentemente que a gente é uma área, a arquitetura e urbanismo é uma área de criação, então a gente depende de inspiração. A inspiração vem com o estímulo, né? Com provocações. Então, viajar é uma provocação o tempo todo, né? E isso, enfim, estimula a criatividade, que a gente reverte naquilo que a gente cria, ou no caso de um escritório nosso, como um escritório maior, a gente aceitar ser criticado naquilo que a gente está fazendo, criticar o que os outros estão fazendo, para que esse novo resultado seja bacana. E você, Guta, fala aí para os lojistas que estão nos assistindo. Não, viagem eu acho que é essencial. Lógico que cada um na proporção do que pode fazer. Não é só uma grande viagem que te acrescenta. Eu acho que qualquer viagem te acrescenta muito. Então, eu acho que viagem é essencial em todas as formas. Primeiro que você conhece novas culturas, novos lugares. Eu acho que te educa muito com o tratamento, respeito com o próximo, porque nem todo mundo é como você gostaria. E principalmente quando você vai a outros países, é completamente diferente. Então, é muito importante você ter um respeito pela cultura do lugar, pelo povo, pelos hábitos, né, locais e tudo. E fora isso, eu acho que uma viagem te renova totalmente, alma e tudo. E eu tenho mania de fotografar, eu adoro fotografar, eu não sou fotógrafa, não gosto de fotografar. Então eu falo que até um prato de comida colorido é inspirador, entendeu? Porque tudo aí, se você não vai aplicar aquela cor para o meu trabalho, para decoração, eu vou fazer aquilo na hora de harmonizar uma mesa, entendeu? Eu acho que a viagem é o melhor professor. É isso aí, gente. Então aqui a gente sempre vai incentivar você, arquiteto, design de interiores, lojistas do ramo, a viajar e viajar muito. Muito obrigada, vocês. E aqui, assina aí, né? Como é que fala, gente? Escreve, porque eu não sou do YouTube, né? Eu vim de televisão, né? Tá certo. Se inscreve aqui no canal, que vai ter muita coisa boa nesse sentido, igual o de hoje. Obrigada, gente. Adorei assim, ó. Igual as Isso eu sei. Vou pôr aqui, ó.